Infelizmente, a notícia que a gente traz não é boa para o segurado, mas também não é boa para a justiça. Infelizmente, o STF, numa manobra muito, eu diria, com falta de dignidade, julgou improcedente a revisão da vida toda, lesando milhares de aposentados que via essa a última chance de aí melhorar os teus benefícios. Se você se interessa por esse tema e quer entender, fique até o final desse vídeo que eu vou explicar tudo para você. Só relembrando aqui, o que é a revisão da vida toda, ou o que era a revisão da vida toda? Era a possibilidade de inclusão no cálculo do salário de benefício, que não era só de aposentadoria, mas era de outros benefícios também. Era a possibilidade de inclusão nos cálculos daqueles salários anteriores a 1994, antes do Plano Real. Ao fazer o cálculo da aposentadoria, você poderia analisar se a inclusão desses salários anteriores a 1994 seria benéfica ou não. Se fosse benéfica, você poderia colocar esses salários. Isso era possível para quem era filiado à Previdência antes de 1999, porque em 99 teve uma reforma ali também e que falava o seguinte, que os salários seriam calculados a partir de 94. Mas para quem já era filiado, havia essa regra de transição que permitia você fazer a inclusão dos salários anteriores a 94, caso fosse mais benéfico. Mas o que aconteceu? Todas as pessoas que praticamente se aposentaram após 1999, após essa reforma, o INSS só fez o cálculo com os salários a partir de 1994. Ele não observou se fazer essa comparação, se era mais benéfico ou não a inclusão dos salários anteriores a 94. E o ponto-chave da revisão era exatamente isso. Olha, existe uma lei que diz que o segurado tem essa opção. Só que isso foi há anos que vem se discutindo essa tese da revisão da vida toda. Só que agora, o que acontece? Chegou lá no STJ, em 2019, o STJ falou que o segurado tinha direito de ter essa opção, foi para o STF, e em dezembro de 2022, o STF falou também que era possível, o segurado tinha esse direito. O INSS fez um recurso chamado embargos de declaração. Embargo de declaração é um recurso quando tem, por exemplo, uma omissão. O juiz na decisão não falou sobre tal ponto. Quando tem uma contradição, olha, o juiz na decisão dele fala de uma coisa de um jeito, mas ao mesmo tempo, no mesmo texto, fala de outro ponto, ou seja, está conflitante ali. Ou uma obscuridade. O juiz falou alguma coisa que a gente não vai conseguir esclarecer isso depois, para executar aquela sentença. Ou seja, é para obscuridade, omissão ou contradição. Como já tinha sido julgado o mérito da ação, ou seja, até os ministros que já tinham sido aposentados, o ministro Marco Aurélio, a ministra Rosa Weber, tinha formado uma maioria de 6-5 a favor da revisão da vida toda. Tudo bem. Aí o INSS entrou com esses embargos ainda não foram julgados, só que, no lugar de julgar os embargos, o ministro Barroso, que tinha sido vencido na votação de dezembro de 2022, trouxe um tema que estava lá, nos cafundó do STF, parado desde 1999, que era uma ação direta de inconstitucionalidade do artigo que era exatamente discutido lá na revisão da vida toda. A revisão da vida toda não discutia a questão de constitucionalidade. E lá nessa regra, o ministro Zanin trouxe a seguinte tese, que o segurado não tinha a opção de escolher se a regra era mais benéfica ou não. O que eles decidiram? Olha, foi aprovada uma lei, essa lei é constitucional, e o segurado ela tem que ser aplicada de forma obrigatória. Ou seja, a lei que permitia o cálculo do valor do benefício só com os salários a partir de 1994 tem que ser aplicado de forma obrigatória, e o segurado que contribuiu com outros valores, aqui a gente não está discutindo a questão de
não é uma benesse para o segurado. O segurado contribuiu. O cálculo será feito de acordo com a contribuição de cada um. O INSS não está dando nada, o governo não está dando nada para ninguém. Foi contribuições. É dessa forma que é feito o cálculo. De acordo com o que o segurado paga. Porque tem gente também que, se incluir os salários anteriores a 1994, fica pior. Porque a pessoa começou a ganhar melhor a partir de 94. Então, para ela, não compensa. Então, o que acontece? O ministro Barroso trouxe essas ações que estavam lá, esquecidas lá no STF, só que eles viram como uma manobra e falou assim, opa, de repente a gente pode usar isso daqui e travar a revisão da vida toda. E foi exatamente isso que fez o ministro Zanin, o ministro Dino e, especialmente, o ministro Barroso, que é o dono da pauta do STF, colocou essas ações em votação. Ao votar essas ações de inconstitucionalidade, o que acontece? Ela, por via indireta, derrubou a revisão da vida toda. Então, esse é o fato. Eu não vou entrar aqui em juridiquês, explicar as questões técnicas, mas, ou seja, travou a revisão da vida toda. E aqueles que tinham sido vencidos na decisão de mérito, acabou se tornando vencedores por uma manobra. E aí, as pessoas falam assim, teve interferência do governo? Eu acredito que sim, com certeza. Aí você, mas o outro governo então era melhor? Também não, porque foi o outro governo anterior que fez a reforma da Previdência. E acabou, por exemplo, praticamente acabou com a aposentadoria especial, acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição. A questão que a gente tem aqui, então, seja, qualquer governo que tiver, o governo Fernando Henrique foi o que fez essa lei que piorou a situação do segurado. Governo Lula também, governo Bolsonaro, qualquer um está lá fazendo reformas, e todas as reformas é para piorar o direito do segurado. Aí o que acontece? O INSS veio com uma fake news, que agora está na moda, com uma mentira, só que uma mentira com dados, falando o seguinte, olha, o impacto da revisão da vida toda pode chegar a quase 500 bilhões de reais, o que é uma mentira. Ao mesmo tempo, fala-se o seguinte, olha, estão suspensos nos tribunais um pouco mais de 4 mil processos que tratam da revisão da vida toda. Gente, 4 mil processos, ou que seja 10 mil processos, não vai causar um impacto de 500 bilhões de reais. Essa mentira foi rebatida pelos advogados que estavam atuando no caso, só que o lobby é muito grande. Por quê? É o lobby daqueles que não querem repartir nada, não querem dar dinheiro para ninguém, justamente para quê? Para que todo esse dinheiro que é o orçamento público seja destinado para aqueles que fazem, especialmente para bancos que fazem aí o recebimento de juros do governo. Ou seja, a questão toda em discussão aqui é o seguinte, o orçamento público capturado por aqueles que têm especialmente a concentração da renda e que tem especialmente também aí o controle do poder. Tá? Então, é esse ponto que a gente está agora. Então, assim, o que vai acontecer agora? Ainda não foi publicada essa decisão, o acordo, será publicado daqui a uns dias, e quando for publicado, que a gente vai realmente saber aí a extensão dos danos. E como que ficam os processos que estão lá, que a gente chama de sobrestados, ou seja, que estão lá parados na justiça, daquelas pessoas que já deram entrada nessa revisão da vida toda. Olha, tem duas questões aí. Esses processos, provavelmente, depois da publicação do acordo e tudo, vão ser julgados extintos, né? Serão aí... E tem uma questão, por exemplo, quem tem direito à justiça gratuita não vai ter nenhum dano, mas se tiver alguém que não tenha direito à justiça gratuita, pode ser ainda aí ter uma condenação em sucumbência e pagar honorários para os advogados do INSS. Mas esse é o ponto. Então, assim, eu quero aqui dar os parabéns para todas as pessoas que lutaram muito para levar essa tese por tantos anos, há muitos anos, porque ela é totalmente legítima. Aos advogados, aos aposentados, a todas as pessoas que lutaram por essa tese. Eles não saíram derrotados. Quem saiu derrotado dessa decisão foi, eu não diria nem o STF, porque lá também o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Fachin, a ministra Rosa Weber, o ministro Lewandowski, né? E alguns outros ministros votaram a favor dos aposentados. Agora, quem saiu, mas de qualquer forma, a dignidade da justiça, a segurança jurídica foi muito abalada nesse julgamento de ontem. Por quê? Porque você pode dar a entender o seguinte, olha, para prevalecer uma tese aqui, eu posso justificar aquela questão de os
fins justificam os meios. Ou seja, posso usar de manobras que não têm uma previsão legal, ou seja, de uma forma desonesta, para dizer o mínimo, para manobrar, para derrubar uma decisão que já tinha sido julgado mérito. Então, ou seja, quem sai derrotado desse julgamento é a justiça. Não é o segurado, não são os advogados, porque os advogados estavam corretos, os segurados também. Tá? Então, esse é o ponto aqui. Agora, a gente tem que aguardar a publicação do acordo, mas a consequência lógica é que os processos que estão parados, daqui a algum tempo, serão julgados improcedentes e a tese da revisão da vida toda, que a possibilidade para muita gente de melhorar aí o teu benefício foi por água abaixo, infelizmente. Certo? Então, eram essas informações que eu teria para trazer para vocês. É um dia triste, mas o que eu estou dizendo, só que a gente tem que lembrar também, aqui no escritório, muitas pessoas que vieram para a revisão da vida toda, acabou que a gente fazendo os cálculos, foram descartados. Olha, você não tem direito nessa revisão. Só que o que acontece? A pessoa tinha direito em outras revisões. Por exemplo, tinha um tempo ali especial, que a gente fala de insalubre ou perigoso, que a pessoa não foi reconhecido lá no INSS e pôde ser revisado. Por exemplo, a inclusão de um tempo rural. Porque às vezes você faz a inclusão de tempo rural, faz a inclusão de um tempo especial, e por conta disso, melhora o valor do benefício. Por exemplo, também, tinha muitos vínculos na carteira que não estavam lá, que não foram considerados no momento da aposentadoria, porque não foram averbados lá no INSS. Então, todo é o que a gente chama de revisões de fato, que não está discutindo uma tese, está discutindo um fato. Qual que é o fato? A pessoa trabalhou em condições insalubres, a pessoa trabalhou como trabalhador rural, a pessoa trabalhou em carteira registrada, porém esses vínculos não foram incluídos lá no INSS. E tem outras revisões, que às vezes as pessoas, por conta da revisão da vida toda, que chamou muita atenção, acabou procurando um escritório de advocacia, e esse escritório, por ser especializado, aí identificou outras possibilidades de revisão. Entendeu? Então, é isso. Né? A gente segue na batalha, segue na luta para defender o direito aí das pessoas que já são aposentadas e especialmente também daquelas pessoas que ainda vão se aposentar, benefício por incapacidade, benefício da pessoa com deficiência. São várias possibilidades. Benefício assistencial, daquelas pessoas que não têm as contribuições, mas já tem mais de 65 anos de idade, a pessoa que aí tem uma deficiência e tem uma de renda baixa. Então, são vários direitos. A batalha acabou uma batalha, mas não acabou a guerra. Tá certo? Então, quero agradecer vocês. Quero agradecer aquelas pessoas também que confiaram na gente e que continuam confiando e que nos acompanham aqui. Até o próximo vídeo.